Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, aqui na Lagoa, no Rio de Janeiro, pertinho aqui do clube do nosso Mengão, né? A gente, nessa manhã, a galera saindo para caminhar, já quase boa tarde, né? E a gente curtindo um dia de paz, vamos dizer assim, pelo menos com resultado, né? O Flamengo fez os 3 pontos, saiu daquela zona ali perigosa, o Flamengo agora ali nesse momento, na 12ª colocação, e a gente vislumbrando, né, que o Flamengo comece a alcançar posições aí mais avançadas, né, ali o G4, brigar aí por título, mas precisa melhorar muito. A gente sabe que do meio do ano para frente a gente vai ter algumas mudanças acontecendo, né? Nós vamos ter mudanças acontecendo, inclusive chegada de contratação. O Flamengo, que a gente trouxe na madrugada, informação do Caê Mota, confirmada por nós. O Flamengo alcançou uma meta na venda do Gerson, né? Com a classificação para a Champions League do Olympique de Marseille. O Flamengo colocando 25,7 milhões de reais, aproximadamente, né, 25,7 milhões de reais, um total de 5 milhões de euros mais por essa meta. E essa grana pode ajudar o Flamengo justamente a ter um jogador de peso no seu meio de campo, que é o Arturo Vidal. Então, ao invés de contratar o Andreas Pereira, que está de saída do Flamengo, né, a gente trouxe essa informação que ele não continuaria, o Flamengo já decidiu pela não permanência do Andreas Pereira, a saída então do Andreas Pereira pode significar menos gasto para o Flamengo e uma contratação importante do Arturo Vidal com a chegada desses quase 26 milhões de reais, né? O Flamengo, então, segundo o jornalista Nicolo Schira, ele escreveu em inglês, inclusive ele sempre posta em inglês as informações de mercado, que o Vidal tem em mãos proposta de 2 anos do Flamengo, né? E ele está de saída, está negociando aí a rescisão dele com a Inter de Milão, e já tem então essa proposta do Flamengo por 2 anos em mãos. Também, né, vale ressaltar que ele é especializado aí em mercado da bola. Ele postou o seguinte: negociações em andamento para a rescisão do contrato entre Arturo Vidal e Inter de Milão. O volante já recebeu a proposta do Flamengo, contrato de 2 anos, e uma fonte aí ligada ao jogador diz que o jogador aceita reduzir o salário. A estimativa de 1 milhão de reais, né? Seria 1 milhão o salário do Arturo Vidal mais luvas, tá? Então, 2 anos de contrato, Arturo Vidal com o Flamengo, segundo o Nicolo Schira, e a informação seria de 1 milhão de salário mais luvas. As luvas não foram informadas, então acredita-se num valor que possa chegar aproximado aí ao salário do Gabigol. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as nossas plataformas. Você que está no YouTube, se inscrever, é muito importante que se inscreva aqui no nosso canal. Eu tenho aqui algumas situações para comentar com vocês, né, sobre ontem, aquela censura que aconteceu ontem, né, que eles alegam que foi por questão de tempo, de 20 minutos, que não deixaram a gente perguntar, os youtubers, os jornalistas que têm canal no YouTube, perguntarem na coletiva. Não deixaram perguntar, a gente não perguntou, né? Infelizmente, a gente queria fazer as nossas perguntas, não que a pergunta dos jornalistas tradicionais tenham sido ruins, mas a gente não teve o direito de fazer as nossas perguntas na coletiva ontem do Marcos Braz, do Bruno Spindel e do técnico Paulo Souza. Queria, né, mas a gente teve, como eu mostrei para vocês, o David Sharp do canal Antenados na Jogada, ele fazendo a pergunta ali mesmo depois que a coletiva acabou, e o Paulo Souza atendeu ele, o que é muito importante, né? Mostra aí que pelo menos o Paulo Souza foi super educado e ainda conversou com ele e com o jornalista do GE também, o Fred Gomes. Bem, trazer aqui algumas informações importantes para vocês, vamos lá. O Rodrigo Caio falou sobre o jogo, né? Ele falou o seguinte: feliz pela partida que fizemos, sabemos da dificuldade dos jogos dentro e fora de casa e o mais importante foi a vitória conquistada. Sobre a torcida, precisamos fazer o nosso trabalho dentro de campo e vencer os jogos, tentando desempenhar e fazer o nosso melhor. Isso está no nosso controle, o resto não podemos controlar. O que eu tenho para falar é que vencemos mais um jogo sem tomar gols. Fomos sólidos e precisamos continuar dessa maneira para seguir vencendo. Eu falei sobre isso ontem, da importância do Flamengo ter mais um jogo sem sofrer gols, né? A entrada do Rodrigo Caio já mudou esse panorama, o que é muito importante. Com relação aí às vaias, né? O Rodrigo Caio está deixando isso claro também, né? Que o apoio
100% da torcida e essa questão da vaia, de parar com vaia, de xingamento e tal, só vai parar quando o time convencer e começar a jogar bola. A gente teve o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, falando o seguinte sobre essa questão do olé mister, da vaia da torcida, né? O Jorge Jesus foi antiético com seu patriota quando deu as declarações que foram divulgadas. Os gritos de mister nas arquibancadas mostraram que a torcida novamente abraçou a ideia de ter o treinador no clube. As vaias do torcedor são de quem não tem nada a ver, eles querem ver um Flamengo forte. Perfeito, PVC. Impondo seu jogo, amassando os adversários e vencendo as partidas, como foi durante o período de Jorge Jesus em 2019, quando vimos um Flamengo imparável e muito competente. Ou seja, o PVC foi perfeito, né? Ele fez uma análise do que o torcedor está sentindo, do que o torcedor gostaria de ver o Flamengo jogando, e a análise do PVC, então, perfeita, cara. É isso. O torcedor, ele quer um Flamengo forte, ele vaia, não é porque ele quer deixar o ambiente ruim, não. Ele quer o Flamengo forte, ele está triste com o que ele viu, né, nos últimos jogos, nesse ano de 2022. Então, perfeita aí a análise do PVC. O Pedro, que foi o autor do gol ontem, né, ele falou: glória a Deus por mais um gol e conseguir ajudar a equipe. Acredito que foi um jogo muito complicado. O time deles ficou atrás com uma linha de 5 e não é fácil infiltrar. Falando da dificuldade do Flamengo também, né, de quebrar a retranca do Goiás. Inclusive foi isso que o Paulo Souza falou com o David Sharp, nosso amigo lá do Antenados na Jogada. O mais importante foram os 3 pontos, concordo, nesse momento, para tranquilizar, precisava dos 3 pontos, né? Voltar a vencer no Brasileirão e buscar subir na tabela. Também tivemos no Premier o comentarista Pedrinho, que eu adoro. Alô, Pedrinho, melhor comentarista do Brasil, né? Apesar de ser vascaíno, o melhor comentarista do Brasil, Pedrinho. Ele falou o seguinte: o Gabi foi um cara importante durante todo o primeiro tempo. Ele criou as movimentações, ele deu os passes, ele criou a oportunidade do Mateuzinho no passe para o Pedro. Ele se dedicou defensivamente, se sacrificou fazendo outras funções. No segundo tempo, o Paulo Souza tirou ele. Olha isso, olha isso. Mas, em uma questão de administrar o grupo, acho que ele poderia ter tirado o Pedro, que estava feliz por ter marcado o gol, né? Acho que o correto era deixar o Gabriel jogar na dele, que seria uma recompensa pelo que representou, fazendo uma função que não está acostumado a fazer. O Paulo também falou que o Gabriel gosta de jogar do jeito que ele jogou, tá? No momento lá depois da coletiva ele falou isso. Então, o que eu acho importante a gente falar aqui é que o Pedrinho se preocupa, né? Eu acho bacana esse comentário dele, zero clubismo. A preocupação de ver o Flamengo com um ambiente bom, justamente, né, do Paulo Souza saber administrar a questão da vaidade, né, cara? Tira o Pedro, tira o Gabigol. É muito importante isso também, ele saber administrar isso, coisa que o Paulo Souza não é muito bom, né, com a questão de administrar o elenco. Essa parte do Paulo Souza, isso é fraco. A gente vê pelas confusões que aconteceram com o Diego Alves e tudo mais, né? Declarações em coletiva com relação ao Marinho. Então são coisas aí que a gente percebe que poderiam ser melhores do técnico Paulo Souza. A gente teve aqui o ex-presidente, já que a gente está falando do Gabigol, a gente teve o ex-presidente do Corinthians, né, o Andrei Sanches, participando do podcast de Lavada, e ele falou sobre a questão do Gabigol, que quem tentou o Gabigol para o Corinthians foi o Duílio, que era meu diretor. Eu autorizei, mas chegou um valor e o Flamengo foi lá e cobriu. O valor proposto pelo Flamengo não dava pra gente cobrir. É preciso saber perder também. Então ele dizendo que quando o Flamengo foi lá contratar o Gabigol, o Corinthians também tentou a contratação do Gabigol, né? E o Flamengo foi vencedor na disputa, né? Então o Flamengo trouxe o Gabigol e acabou que deu no que deu, né? O Flamengo conseguiu aí títulos importantes. Então o Flamengo venceu essa batalha com o Corinthians e o próprio Andrei Sanches aí assumindo, né, que perdeu essa batalha. Olha só, a gente também tem aqui números interessantes para passar para vocês do SofaScores, que após viver um jejum aí, passar por fase polêmica no Flamengo, o Pedro aparece já reencontrando a sua boa fase. O camisa 21, né, marcou 4 gols nos últimos 5 jogos que disputou e chegou à marca de 78% de pontaria no chute, segundo as estatísticas do site. Fala, meu irmão! Tamo junto! Pedro nos últimos 5 jogos, 2 como titular, né, disputados. Olha só, 4 gols, como eu falei, 66 minutos para marcar um gol, 9 chutes, 7 no gol, 78% de pontaria no chute, 75%
de conversão de chances, 3 de 4. Olha que beleza os números do Pedro. Pedro tem números incríveis. Ele faz 3 de 4 chances, ele coloca lá dentro e coloca na rede. O Pedro é espetacular e eu gostei, tá? Olha só, por mais que no segundo tempo o Flamengo tenha morrido, eu gostei de ver o Flamengo jogando desse jeito, tá? Com o Arão, pode ser o João Gomes e ali o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Se acertar, a tendência é que o Flamengo, né, engrene com desse jeito, jogando pra frente, jogando ofensivo. E dessa forma, eu gostei muito do Flamengo no primeiro tempo. A gente tem que ser sincero, o primeiro tempo do Flamengo foi interessante, né? Passar para vocês aqui também que o Mateuzinho, né, também, ó, após a vitória do Flamengo, Mateuzinho se tornou o defensor sub-23 com maior nota na SofaScore. Vocês terem uma ideia, olha só, 3 jogos, o Mateuzinho tem 3 jogos, 1 assistência, 15 bolas recuperadas, 8 desarmes, 4 faltas, 0 amarelos, 89% de acerto de passe. Mateuzinho, arrebentando, Mateuzinho, 89% de acerto no passe, 29%, né, é o pior dele, acerto no cruzamento, mas ainda assim acerta quase que 30% dos cruzamentos, lembrando que o cruzamento é um fundamento ali mais complicado, né, mas ele acerta também, inclusive ontem, né, ele fez a assistência para o gol do Pedro, né, uma jogada que começa também com o próprio Gabigol. Deixa eu pegar aqui para ver se tem mais alguma coisa interessante para falar com vocês. Tem, para falar da questão também do Carvalhal, né, que acabou irritando os torcedores do Flamengo. Olha só, passar para vocês aqui. Vamos lá. O técnico Carvalhal revelou o motivo de não ter fechado com o Flamengo. Olha só, vou pegar aqui as aspas dele aqui, ó. O Flamengo veio a Portugal, mas não havia disposição de pagar. No Brasil há essa cultura. Percebi cedo que não iria evoluir. Depois apareceu o Atlético Mineiro, algo real, mas em função do compromisso que tinha com o Braga, nem balancei, né? Então, ó, é possível que possa ir para o Brasil no futuro. Sinto o crédito dos torcedores e de vários clubes que me procuraram. Tenho uma imagem positiva no país e há alguma expectativa em relação ao que poderia fazer lá. Não faço bluff, sinceramente não sei qual o meu próximo passo, né? Ele falando aí, ele não querendo especular e tudo mais, não sabe qual pode ser o próximo passo. Também tem uma publicação do torcedores.com que após o Carvalhal falar que o Flamengo não botou a grana na mesa, né, torcedores reclamando que o barato sai caro. Olha só, olha aqui, já que o Brasil estava sofrendo de efeito da pandemia e tal, ele fala assim, ó, minha esposa, meu filho, minha filha, todos me disseram o mesmo, é uma pandemia, é muito perigosa, não sabemos o que vai acontecer, ele falando daquele primeiro momento que ele não veio, né? Mas aí a gente viu os torcedores do Flamengo, depois do Bruno Andrade trazer a notícia, Carlos Carvalhal ao jornal A Bola, Flamengo veio a Portugal, mas não havia disposição de pagar. Aí a gente tem o Arrascaeta Coringa falando o seguinte, Carvalhal dizendo que não veio para o Flamengo porque o vereador não quis gastar. Pois é, o barato sai muito caro, isso é bizarro, os torcedores revoltados. Carvalhal expondo, ao Ronald Gomes, Carvalhal expondo o que todo mundo já sabia. Paulo Souza só se tornou treinador do Flamengo porque pagou do próprio bolso a sua multa. Os incompetentes sequer fizeram uma análise antes de trazer o treinador. O Júnior Gomes, Paulo Souza caiu como uma luva, né, para a diretoria, até porque o Braz é chegado numa pechincha. A galera tá ácida. O Matheus, CRF, a mesquinharia e burrice dessa diretoria me irritam, né? O Luciano 62, incompetentes, gastaram uma fortuna do Flamengo com viagens, hospedagens, jantares para trazer o técnico mais fraco de todos. E é nesse nível aí. Olha, o Sidney falando aqui, o Carvalhal queria o Flamengo, tanto que na matéria diz que o Atlético Mineiro se acertou com o Braga, mas no final o treinador não quis, diferente do Flamengo que nem chegou a discutir a multa do cara, não quis colocar o dinheiro na mesa e isso acabou irritando aí os torcedores do Flamengo no Twitter, que comentaram bastante sobre o assunto. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, no chat fixado, que você
tem um descontaço, como eu sempre falo, né, na Outsider Tours. O link tá aí também para você acessar, conversar com eles no WhatsApp e fazer a cotação da sua viagem, seja ela qual for, Copa do Mundo, Libertadores final em Guayaquil. O Flamengo vai estar lá, se Deus quiser, o sorteio tá chegando, né? E também 5% de desconto nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Produtos oficiais do Flamengo somente online com desconto do cupom PAPA. Cupom PAPA, na hora de fazer o seu pagamento, você vai ter um desconto de 5%. Valeu, galera, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui!